Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Adriele, de língua portuguesa. Eu estou gravando esse vídeo para explicar sobre o novo conteúdo que nós estudaremos agora, nesse segundo bimestre. Nós iniciamos nessa terça-feira, no segundo bimestre. As aulas continuam à distância, né, remotamente, e eu já enviei algumas atividades. E esse vídeo é para esclarecer como vocês devem ser feitas essas atividades. Nosso conteúdo é um conteúdo novo, então eu fiz uma pequena introdução, uma explicação para que vocês entendam esse conteúdo e estejam aptos para realizar essas atividades. Então vamos lá. Olha só. Quem já acessou a atividade pode perceber que agora nós vamos estudar o uso do hífen, né? E nós temos algumas regras básicas para que a gente aplique o hífen nas palavras, e é o que nós vamos ver agora. Olha só. Aqui nós temos uma introdução sobre o que é o hífen, né? O hífen é um sinal que a gente usa em algumas palavras, entre algumas palavras e letras, né, para alterar a pronúncia ou o resultado fonético. E nós temos algumas regras de uso, né, para esse sinal. As regras de uso do hífen, elas servem para palavras formadas por prefixos. O que são prefixos? São palavras que vêm antes de as palavras que nós consideramos principais. Aqui a gente tem alguns exemplos, como ante, alto, micro, mini, sub, pré, pró, pós, né, etc. Para ficar mais claro, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, pré-história, anti-higiênico, sub-hepático, super-homem, macro-história, mini-hotel. Então, isso aqui, ó, são prefixos. Essas palavras são prefixos, e aqui são as palavras principais. Nesse caso, a gente faz o uso do hífen, né? Porque nós temos prefixos nessas palavras. Mas não é tão simples assim. Ah, tem prefixo, uso o hífen. Nós temos algumas regras para fazer o uso desse sinalzinho aqui, que é o nosso hífen, esse tracinho. Então, olha só, aqui a gente tem uma regra. Essas palavras, elas se encaixam em uma regra. Qual é a regra? A gente usa o hífen diante de palavras iniciadas por H. Então, nós temos o hífen entre o prefixo, né, e palavras iniciadas por H. Podem observar que todas essas palavras aqui, ó, história, higiênico, hepático, homem, história, hotel, todas iniciam com H. Então, se a gente tem um prefixo e a próxima palavra inicia com H, a gente faz o uso do hífen, tá? Essa é uma regra. Uma próxima regra é, a gente usa o hífen se o prefixo termina com a mesma letra com que se inicia outra palavra, tá? Então, aqui, ó, se a gente tem o prefixo ante, que termina com i, e a próxima palavra começa com i, nesse caso aqui é inflamatório, a gente usa o hífen. Supraauricular, terminou com a, começou com a, hífen. Arqui-inimigo, ó, duas letras iguais, a gente separa com hífen. Subbibliotecário, uso do hífen, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre que, assim, essas palavras aqui, as primeiras, elas são prefixo, né? E a gente separa o prefixo da palavra principal, vamos dizer assim, com o uso do hífen, de acordo com algumas regras. Essa é uma delas. Se o prefixo termina com a mesma letra que a outra palavra se inicia, a gente separa. Assim como aqui. Se a próxima palavra depois do prefixo começa com H, a gente também separa. Então, nesse caso, ó, letras iguais a gente separa, né? Letras iguais, separa. E letras diferentes a gente junta. Olha só, nesse caso aqui, nós temos também prefixo neo, extra, semi, super.
Vocês podem observar. Só que aqui a gente não usa o hífen, porque as letras são diferentes. Neoliberalismo, então a gente junta extraoficial, semicírculo, superintendente, tá? Então, nós devemos nos atentar para essas regras. Se o prefixo termina com a consoante, em consoante, e a outra palavra começa por R ou S, a gente separa. Então, terminou com consoante, na letra B, sub-reino. A outra palavra começou com R, separo. Abrogar, sub-roda. Certo? Então, se o prefixo termina com consoante e a próxima palavra começa com R, ou com S também, a gente separa, tá? Essa é uma outra regra para o uso do hífen. Quando a gente tem duas letras R ou duas letras S, né? Quando elas se encontram, a gente mantém a regra geral que é as letras iguais se separam, né? Então, se é super requintado, olha, RR separa. Interresistente, RR separa. Super realista, né? RR. A gente separa com hífen, tá? Isso serve para o R e também para o S. Se aqui fosse S e aqui fosse S, a gente também ia ter que separar com hífen. Tudo bem? Nós continuamos a usar o hífen diante dos prefixos ex, sota, soto, vice. Então, por exemplo, ex-diretor, ex-hospedeira, sota-piloto, soto-mestre, vice-presidente, usamos hífen. Os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice, né? A gente usa hífen nesses casos. Então, pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pró-labore, pró-africano, pró-europeu, pós-graduação. Nesse caso, a regra é: essas palavras pedem o uso do hífen, certo? Olha só, com prefixos circum e pan, especificamente esses dois, a gente usa o hífen diante de palavra iniciada por M, N, H e vogal. Então, circunmurado, ó, M usa hífen. Circunnavegação, letra N pede letra N pede hífen. Pan-americano, ó, o prefixo é pan e a palavra seguinte inicia-se com vogal, então pan-americano, a gente usa o hífen. Circunhospitalar começou com H, o prefixo circum, e a palavra seguinte começou com H, circunhospitalar, usa-se hífen, ok? Resumindo todas essas regras que nós vimos, em resumo, nós podemos dizer que, para lembrar, então nós devemos lembrar sempre, letras iguais a gente separa com hífen, tá? As letras diferentes nós juntamos a palavra, ou seja, nesse caso, a gente não tem hífen. E o H a gente separa, né? Sempre quando tem palavra com H a gente separa. E o R e o S, quando eles estão perto de consoantes, a gente também separa. Quando eles se encontram, a gente também separa. Certo? Eu também vou disponibilizar esse material para vocês, tá?